Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer, pra quem não me conhece, eu sou Alexander Vieira, jornalista, e todo dia você fica super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e conhecer o nosso clube de membros. Ontem, segunda-feira, 8 horas, tivemos a live somente para os membros do Plano Mundial 2005, onde a gente conversou bastante, trouxe alguns bastidores até legais sobre Caleri, Luciano, Lucas. A gente bateu um papo bem bacana lá. Você que acabou perdendo essa live, é só se tornar membro aqui do canal. Lá tem o Plano Mundial 2005. Você clicando já vai ficar o vídeo disponível para você da live de ontem. E você também participa das próximas lives às segundas-feiras às 8 horas. Bora falar sobre informações sobre o tricolor paulista. O zagueiro Ítalo, revelado nas categorias de base do clube, tem hoje 21 anos. Ele esteve na última copinha, do ano passado, sem ser a desse ano que o São Paulo foi campeão, mas na copinha anterior ele estava entre os inscritos, existia a expectativa dele ser titular, e aí ele acabou ficando de fora. Durante a copinha, algo até semelhante com o que aconteceu com o Cauê nessa temporada, o Ítalo ele foi emprestado ao Toronto dos Estados Unidos. Ele foi em um primeiro momento emprestado para a equipe B, até se destacou lá e por até um tempo, eu até resgatei uma entrevista do treinador na época, falando que estava gostando bastante do Ítalo, que ele deveria, provavelmente no finalzinho ali do seu empréstimo, ele teria oportunidades no time principal, que ele estava começando a se destacar. Mas algo aconteceu nessa questão do Toronto, não houve a compra por parte da equipe dos Estados Unidos. O Ítalo acabou retornando aí ao final da temporada. Ele tem treinado em particular, ele tem também usado as instalações do São Paulo para continuar se preparando, mas já tinha sido avisado que não iria fazer parte dos planos. E aí nessa segunda-feira ele publicou uma carta de despedida para o São Paulo, falando bastante sobre a sua trajetória, falando até que seria um até logo para ele. E aí, o que eu fiz? Sabendo dessa situação, fui mandar mensagem para o Nick Arcuri, que é o empresário do atleta. Perguntei para ele, olha, o São Paulo, eu vi a despedida aí do Ítalo, já tem algo aí encaminhado com algum outro clube? Ele falou, a gente acertou com o Toronto FC da MLS. Então o jogador está indo lá para os Estados Unidos. O São Paulo deve ficar com um percentual ainda que, confesso, ainda não consegui saber qual que será o percentual de fato que o São Paulo vai ficar aí visando uma venda futura do Ítalo, mas o São Paulo vai ficar aí com esse percentual segurando ali e vai liberar o atleta de graça. Era um jogador que o São Paulo já não fazia parte dos planos. O Zubeldia tem outros zagueiros ali que ele entendem ser como mais prioridade. O Ítalo, ele era um jogador muito promissor, do São Paulo. Nas categorias de base, ele pelo menos até o sub-17, ele era encarado ali como um zagueiro até de nível de seleção brasileira. Mas na transição de 17 para 20, acabou tendo alguns problemas, inclusive dentro de campo, esses problemas até de saída de bola, errando bastante. Então essa transição do 17 para o 20 não foi uma das melhores do Ítalo, e aí ele foi cada vez mais perdendo espaço. Já nas categorias de base já não era unanimidade, inclusive na copinha do ano passado ele começou, aliás, como reserva, inclusive para Cauê e Lucas Loss, que também jogaram a copinha deste ano. E aí agora, depois do seu empréstimo, vai retornar lá para os Estados Unidos. Boa sorte aí para o Ítalo, zagueiro jovem, promissor e que tem tudo ainda para deslanchar na carreira. Boa sorte para ele nos Estados Unidos. Toronto lá, no Canadá, para quem não sabe, o Toronto FC disputa a MLS. Não vai morar mal, Não vai morar mal, Ítalo, mas que você consiga aí evoluir bastante na carreira. Um abraço e boa sorte, tá? Aproveitando essa questão do Ítalo, ele que já tá indo pro Toronto, o São Paulo tem uma debandada ali de alguns jogadores das categorias de base, de Cotia, que não fazem mais parte dos planos, Meio que foi uma enxugada ali do departamento de futebol lá de Cotia, que liberou vários atletas que o São Paulo entendia que não valeria a pena a permanência, seja para atletas
que estouraram ali a idade para serem aproveitados nos profissionais, algo que aconteceu, por exemplo, com o Luiz Henrique. Vocês vão lembrar que algumas semanas a gente noticiou que ele foi negociado com o Real Múrcia, o clube também do Palmberg, então ele vai ter a oportunidade de se profissionalizar lá na terceira divisão da Espanha. Então outros atletas que têm um cenário parecido, o São Paulo já começou a fazer a liberação desses atletas, e são eles: o Matheus Manso, o Roque, o Maranhão, o Ubeda, ele que estava emprestado, ele retorna ao Botafogo de Ribeirão Preto, o Basile, esse eu gostava do Basile, acho que poderia ser um jogador interessante. O Yuri Kevin, que teve o contrato encerrado. O Matheus Manso foi por empréstimo, o Roque foi por empréstimo, o Maranhão com o contrato encerrado, acabou o contrato dele, foi liberado. O Ubeda teve o fim do seu empréstimo e retornou ao Botafogo de Ribeirão Preto. O Basile teve o contrato encerrado. O Yuri Kevin também com o contrato encerrado. Bernardo Miranda, Arthur Ian, Cauã Lucas e Franco Ferretti, todos também com o seu contrato encerrado. Acabaram-se os contratos em janeiro, né? A maioria desses atletas tinha vínculo com o São Paulo até dia 31 de janeiro, e é algo normal nas categorias de base. O São Paulo tem adotado essa praxe já há um bom tempo, de jogadores ali do sub-20 que chegam emprestados ou que vão renovar o contrato, acabam renovando até dia 31 de janeiro, porque casa ali com a copinha. Então é meio que o período final de fato da temporada das categorias de base. Então todos esses jogadores acabaram. Eu até destaquei aqui, acho que o Maranhão, eu já cheguei a ver um jogo ou outro do Sub-20. O Matheus Manso chegou a ter várias oportunidades com o Barcelos na temporada passada. Existia a expectativa dele ser inscrito na Copinha, mas outros jogadores, principalmente que jogaram no Sub-17, por exemplo, o Pedrinho, né, teve oportunidade ali também de ir para o time do Sub-20, acabou de fato perdendo a oportunidade ali. O Matheus Manso já não faz mais parte dos planos e agora vai seguir aí a sua carreira, tá? Então, esses jogadores vão ser uma relação de debandada aí de Cotia, de jogadores que não fazem parte dos planos, pelo menos neste momento. Boa sorte também para todos eles na carreira. Eles têm um selo ali de que realmente foram revelados em Cotia, tem um selo Made in Cotia, tá bom? Pra gente continuar agora sim, bora falar do time profissional. São Paulo se reapresentou nessa segunda-feira, fez todo o seu treinamento, a sua preparação. Os jogadores titulares na partida contra o Palmeiras fizeram um trabalho físico à parte e os demais foram para campo ali com a orientação ali da comissão técnica para já iniciar os preparativos para o confronto contra a Ponte Preta. São Paulo treinou na segunda-feira, treina na terça, quarta-feira vai estar concentrado, bonitinho, fazer toda aquela rotina de pré-jogo e aí vai se direcionar ao estádio do Morumbi para jogar contra a Ponte Preta, quem sabe conquistar os 3 pontos para já ficar tranquilo na tabela de classificação do Campeonato Paulista. Esse jogo ele estava marcado vou pegar aqui, ele estava marcado para as 9h35, horário de Brasília. Porém, por um pedido da Record, que é a detentora dos direitos de TV aberta, houve um pedido para antecipar o horário, e aí agora a Ponte Preta e São Paulo e Ponte Preta no estádio do Morumbi, vai acontecer às 7h30. Houve essa mudança, a alegação é por conta do jogo do Corinthians na pré-Libertadores às 9h30, que vai estar na concorrência, na Globo. Então a Record, para não competir, para ter a audiência em massa que quer acompanhar o futebol, decidiu antecipar este jogo do São Paulo para que o mais tarde ali também, quem quiser ver o jogo do Corinthians, vê lá o jogo do Corinthians na pré-Libertadores. Então, por conta desse pedido da Record, a Federação Paulista acatou o jogo, que inclusive também terá transmissão da Cazé TV. Então o São Paulo vai jogar um pouco mais cedo. Então você que comprou ingresso, você que estava se programando aí também para acompanhar um jogo um pouco mais tarde, se reprograme apenas 2 dias antes da partida começar, né? O jogo da pré-Libertadores do Corinthians estava marcado há um bom tempo. Acho que a Federação Paulista poderia ter olhado essa questão com um pouco mais de antecedência, né? Poderia ter feito essa alteração um pouco antes. Por exemplo,
quando teve a estreia do Neymar, né, que o São Paulo e Mirassol jogariam às 9h35, houve essa alteração, mas foi uma alteração pelo menos com mais dias de antecedência, não há 2 dias, não na semana do jogo, inclusive com ingressos já vendidos. Então, Federação Paulista mais uma vez aí não pensando no torcedor, pensando apenas naqueles detentores dos direitos. Mas São Paulo, às 7h30, no estádio do Morumbi, vai enfrentar a Ponte Preta, tá? Para São Paulo e Ponte Preta, o São Paulo tem 5 jogadores que estão pendurados. E aí esses jogadores podem, né, acabar recebendo um cartão para ficarem de fora contra o São Bernardo. São eles os zagueiros Sabino e Alan Franco, o goleiro Rafael, o atacante Jonathan Calleri e o lateral esquerdo Enzo Dias. E aí fica a questão, será que o Zubeldia vai aproveitar esses jogadores para zerar os cartões ali contra o São Bernardo, para eles já ficarem tranquilos, ou ele vai poupar todo mundo? Repito, São Paulo fez somente a reapresentação no grupo na segunda-feira. Nesta terça é bem provável que a gente já tenha ali pelo menos um esboço de qual seria a provável escalação. Fica a questão, nesses 2 próximos jogos, qual que será o planejamento da comissão técnica para essas 2 partidas? O São Paulo tem 16 pontos, então tá mais tranquilo, né, na tabela de classificação, já garante também a primeira colocação, tá sossegado. Aí resta ver o que o Zubeldia quer. Ele quer conquistar os 6 pontos para chegar aos 22, para não correr riscos de, por exemplo, numa semifinal, acabar jogando fora de casa. Porque hoje o São Bernardo tem os 22 pontos, então o São Paulo só pode chegar até o São Bernardo. Hoje, vamos fazer aqui uma brincadeira. Se o São Paulo perde para a Ponte Preta e consegue mesmo assim ganhar do São Bernardo, e aí numa semifinal ali, numas quartas de final, o São Bernardo ganha de Ponte Preta ou Palmeiras, quem se classificar, o São Bernardo jogaria a semifinal em casa. Então, alguns fatores que a comissão técnica tá de olho nesse sentido para entender, eu poupo os atletas ou penso na pontuação ou eu faço um mix dos 2 ali. O Zubeldia tá estudando essa possibilidade, tá vendo que de melhor ele vai mandar para campo, claro, querendo os 3 pontos, mas também não desgastando os seus principais atletas, que a gente sabe que o São Paulo também não pode, né? Começar a temporada já com vários lesionados, pelo menos por enquanto, ainda bem, o São Paulo não tem muitos lesionados aí nas partidas, os jogadores, né? Teve aí o Luiz Gustavo, o Ferreirinha teve uma pequena contusão aí, mas o Luiz Gustavo e o Young foi já na pré, então só o Ferreirinha aí nessa maratona de Paulistão acabou se lesionando, e ele que não deve ser problema, por exemplo, para os mata-matas, já na próxima semana. Então, o Zubeldia, pelo menos nessa dosagem de minutos em termos de contusão, ele tem feito um bom trabalho. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, quero muito saber da sua opinião, saber aí o que você pensa do Zubeldia também, né? Eu já não vou mais ficar nessa de Zubeldia fica, você já sabe que o Zubeldia fica, eu não vou ficar trazendo atualizações já de algo que a gente já sabe. Amanhã estarei no estádio do Morumbi mais uma vez. Hoje tem live, tá? Hoje tem live a partir das terça-feira às 7 horas. Então 7 horas estarei com o Ilídio para trazer toda a repercussão aí desse confronto, já começar a projetar, trazer aí com um pouco mais de informações do treino, a provável escalação da partida, falar bastante aí desses bastidores do Tricolor Paulista. Beleza? Um abração para todo mundo, uma ótima terça-feira, fiquem com Deus, tem vídeo todo dia aqui no canal a partir das 7 horas. Um abraço para todo mundo, tchau!